Olá, me chamo Raíssa Venâncio, sou aluna de mestrado na Faculdade de Engenharia Elétrica e da Computação na Unicamp. Meu orientador é o professor Hudson Zanin. Nós pertencemos ao CINE, que é o Centro de Inovação de Novas Energias, na Divisão de Armazenamento Avançado de Energia. Dentre as vertentes de pesquisa do nosso grupo está a síntese e caracterização de materiais para capacitores e baterias. E hoje eu vou falar um pouco sobre eletrólitos para esses dispositivos, quais as vantagens e desvantagens deles. Então, por que estudar sobre essas baterias e capacitores? Nos últimos anos, houve um aumento da demanda energética, que, associada tanto ao processo de sustentabilidade e descarbonização, impulsionou a inserção de fontes renováveis na matriz vigente. A gente consegue ver isso uma popularização dos carros elétricos que houve com o passar dos anos. Só que isso trouxe novos desafios, que no caso seria a adaptação das linhas de transmissão, no caso a distribuição da energia elétrica, e também a sazonalidade dessas fontes, como a solar e a eólica, que traz Então, um atenuante a isso seria justamente armazenadores que sejam eficientes, que consigam fornecer essa energia de forma instantânea, que carreguem e descarreguem rápido, que tem uma alta densidade de energia e potência. No caso, temos as baterias e os capacitores, que além disso, têm uma alta confiabilidade. Então, o que muda entre a bateria e o capacitor é o mecanismo pelo qual é armazenada essa energia. Ambos têm um método construtivo bem semelhante. Eles têm cátodo e ânodo, que é o eletrodo positivo e negativo, um separador, que é o dielétrico, que evita o curto-circuito entre esses terminais, e eles estão imersos numa solução eletrolítica, que é o condutor iônico. Basicamente, para o capacitor, quando esse circuito é fechado, há um fluxo de elétrons pelo terminal externo de um eletrodo ao outro. E esse fluxo de elétrons vai induzir um campo eletrostático que vai gerar o acúmulo de carga em ambos os eletrodos. Já na bateria, esse fluxo de elétrons vai induzir reações químicas. No caso, vai haver reações de redução no cátodo e reações de oxidação no ânodo. E qual a função do eletrólito nessa história? O eletrólito ele é um meio condutor iônico que vai manter o equilíbrio dessas reações. No caso, vai haver uma compensação de cargas. Ele estabelece a compensação de cargas dos eletrodos. Enquanto há um fluxo de elétrons pelo terminal externo, nós vamos ter um fluxo de íons entre os terminais através do eletrólito. Então, quais são os requisitos para um bom funcionamento do seu dispositivo? No caso, os eletrodos, eles são basicamente responsáveis pela capacitância, no caso do capacitor, enquanto o eletrólito ele é responsável pela janela de potencial, no caso a estabilidade eletroquímica do seu dispositivo. Então, os eletrólitos eles precisam ter uma baixa resistividade, ou seja, eles precisam ser bons condutores iônicos, eles têm que ter uma estabilidade eletroquímica elevada, no caso seria o funcionamento do dispositivo na tensão ideal, e um custo-benefício. Basicamente, o eletrólito ele é a junção de um solvente mais um sal. Eles podem ser divididos em eletrólitos aquosos, que são aqueles eletrólitos cujo solvente é a água, eletrólitos não aquosos, cujos solventes são solventes orgânicos, líquidos iônicos, que são os sais fundidos, e os eletrólitos sólidos. E quais seriam os parâmetros que vão influenciar nos requisitos que eu citei? O primeiro é a janela de potencial. E o que é a janela de potencial? É a tensão que o seu dispositivo está trabalhando. Se você trabalhar numa tensão acima da que é adequada para o seu eletrólito, então pode haver a degradação desse eletrólito que vai gerar a evolução de gás. E isso vai diminuir a eficiência do seu dispositivo, diminui também a vida útil dele. No caso, também temos o coeficiente de difusão e viscosidade. Quanto maior a viscosidade do seu solvente, menor vai ser a taxa de difusão dos seus íons no eletrólito. A concentração também da solução, que no caso vai influenciar
na disponibilidade de íons para que as reações ocorram, a interação entre íon e íon na sua solução e a interação entre íon e solvente, a taxa de íons que são absorvidos na sua superfície do eletrodo e a taxa de corrosão dos seus coletores de corrente. E isso está relacionado justamente à compatibilidade dos materiais, como eu falei, que no caso seria quais são os solventes que são adequados para que não incentivem, não influenciem na corrosão do seu eletrodo. Então, começando pelos eletrólitos aquosos, a principal vantagem dele é a alta condutividade iônica e capacitância específica. A condutividade iônica ela pode chegar até 1 síntese por centímetro quadrado. Isso porque os sais em gerais têm um tamanho de íon pequeno que tem fácil acesso aos poros do eletrodo, que facilita tanto os fenômenos de intercalação, no caso das baterias, quanto o fenômeno de absorção de cargas dos capacitores, né? E em relação à compatibilidade, justamente pela variedade das fontes de sais, nós temos ácidos, cloretos, hidróxidos, nós podemos adaptar o projeto, no caso a escolha do eletrodo, a esses eletrólitos, de forma que evite reações redox indesejáveis, ou seja, que evite corrosão dos nossos coletores de corrente e dos nossos eletrodos, né? Além disso, esses eletrólitos eles são atóxicos, podem ser manipulados na atmosfera de ar e são fáceis de manusear. A viscosidade dele é ideal, a viscosidade da água. A gente vê isso justamente porque a condutividade iônica dele é elevada. E dentre as desvantagens desse tipo de eletrólito, nós temos a janela de potencial, que é limitada. A estabilidade da água é baixa. Então, os eletrólitos aquosos trabalham em faixas de 1 até 2 volts. E a reatividade da água. Dependendo do tipo de sal que você utilize, existem alguns eletrodos que você não pode utilizar por causa que incrementa a corrosão. Por exemplo, do alumínio. Em relação dos eletrólitos aquosos para as baterias elas são classificadas de acordo com o tipo de material que é utilizado como oxidante e como redutor. Então, existe uma gama de baterias e eu vou focar em alguns tipos específicos. E se tratando de utilizar a água como solvente para eletrólito, elas não são muito comuns para aplicações de baterias. Por quê? Porque esses dispositivos funcionam com altas densidades de energia e elevada tensão. As baterias elas não conseguem alcançar esse tipo de requisito, justamente pela baixa estabilidade eletroquímica deles e também pela alta reatividade com os materiais que normalmente são utilizados nos eletrodos das baterias. Dentre aquelas baterias que podem utilizar eletrólito aquoso estão as baterias de metal-ar. Nós temos, por exemplo, a bateria de zinco-ar, que utiliza eletrólitos alcalinos, como hidróxido de potássio, hidróxido de lítio e hidróxido de sódio, tendo destaque para o hidróxido de potássio. Ele tem uma condutividade iônica elevada e pode alcançar tensões por volta de 1,2 volts, quando funciona perfeitamente, né? Essa condutividade iônica ela pode ser incrementada quando aumenta a concentração do sal no solvente. O problema é que isso pode gerar tanto o aumento da viscosidade, como também pode levar à oxidação do eletrodo, ou seja, pode haver a formação de óxido de zinco. E esse processo de corrosão do eletrodo pode também induzir a evolução de gás, de hidrogênio, que vai diminuir a eficiência da célula e a vida útil do dispositivo, né? Outra desvantagem é que esse eletrólito ele é muito sensível à atmosfera de dióxido de carbono. E esses tipos de baterias, normalmente, eles ficam expostos à atmosfera. Logo, quando a hidroxila tem contato com o dióxido de carbono, pode haver uma carbonatação dessa hidroxila.
E essa carbonatação também causa uma diminuição da vida útil do dispositivo e diminui a eficiência dele. Algumas das soluções que vêm sendo investigadas seria colocar aditivos nesses eletrólitos para diminuir esse efeito da carbonatação e aumento da viscosidade. E outra seria justamente mudar o eletrólito. Outro tipo de bateria metal-ar que pode ser aplicada é a bateria de magnésio. Ela tem uma gama de sais que podem ser aplicados, como o cloreto de sódio, também o bicarbonato de potássio, sulfato de sódio, entre outros. A grande desvantagem dos usos do eletrólito aquoso é justamente a passivação do magnésio no eletrodo, né? E a evaporação do eletrólito devido à baixa estabilidade térmica do eletrólito aquoso, né? Se tratando das baterias de íon lítio, ou as baterias que contêm lítio puro ou lítio intercalado no carbono, elas não podem ser aplicadas com o uso de eletrólito aquoso, porque o lítio ele é altamente reativo com a água, então pode formar hidrogênio, que causa degradação e, como você já sabe, reduz a eficiência do processo. Agora falando sobre os eletrólitos aquosos para os capacitores. Nesse caso, os eletrólitos aquosos podem ser divididos entre os ácidos, básicos e neutros, e também podem ser classificados de acordo com o tipo de capacitor. Capacitor de dupla camada eletroquímica, pseudocapacitores ou híbridos, né? Em relação aos eletrólitos aquosos ácidos, o sal mais utilizado é o ácido sulfúrico. Ele tem uma condutividade iônica elevada e consequente baixa resistividade. A chave para eletrólitos formados por ácidos fortes, como esse ácido sulfúrico, é a concentração. Uma solução com 1 molar a 25 graus Celsius pode chegar a 0,8 siemens por centímetro quadrado, com uma janela de potencial de 1,6 volts, utilizando carbono ativado. Uma forma de você incrementar essa capacitância específica seria adicionando o dióxido de rutênio amorfo ou dióxido de chumbo, e algumas literaturas chegam a relatar que pode alcançar até 1000 farads-grama. Outra forma de incrementar seria dopando os eletrodos com átomos de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo ou boro, que seria, no caso, a funcionalização do eletrodo. A grande desvantagem desse eletrólito é a baixa estabilidade eletroquímica dele, devido à natureza do sal. Então, ele fica suscetível à corrosão dos coletores de corrente, principalmente aqueles que são de níquel, alumínio ou aço inox. Bom, a gente pode ver então nessa tabela alguns eletrodos, fora o carbono ativado, eletrodos dopados tanto com rutênio quanto com outro tipo de ácido. À medida que você dopa, você também aumenta a energia específica do capacitor e você pode diminuir a concentração do sal, como a gente vê com o rutênio, que utilizaram uma concentração de 0,5 molar, e ainda assim obteve uma capacitância elevada, 475 farads por grama. Eletrólitos aquosos neutros, eles surgiram como uma solução à corrosão dos coletores metálicos ocorridos devido aos eletrólitos ácidos. Eles são mais estáveis eletroquimicamente, trabalham numa janela de potencial elevada entre 1,6 a 2,2 volts. No entanto, a condutividade iônica é bem mais baixa, e isso remete a uma capacitância específica baixa também, comparada aos demais eletrólitos. Então, em relação aos eletrólitos neutros, alguns requisitos são importantes que influenciam na performance do dispositivo. Um deles é o tipo da espécie do cátion iônico que está sendo utilizado, a natureza dos eletrólitos neutros, também a concentração dos sais, se existe aditivos, a temperatura de trabalho, tudo isso vai influenciar. Para incrementar a capacitância específica desses materiais, pode-se utilizar eletrodos formados por dióxido de manganês ou rutênio, que são excelentes materiais pseudocapacitivos. O dióxido de manganês em específico,
Ele possui níveis diferentes de oxidação, estágio de oxidação, mais 3 e mais 4. E isso incrementa o fenômeno de adsorção e dissolução ou intercalação das cargas no eletrodo. Dentre os sais mais utilizados temos os de lítio, sódio e potássio. Por quê? Existe uma relação entre o tamanho do raio iônico do íon disolvatado com a densidade de energia entregue. Quanto menor o tamanho do raio iônico, maior vai ser Quanto menor o tamanho do raio iônico do íon disolvatado, maior vai ser a densidade de energia, porque melhor vai ser o acesso desses íons aos os poros do eletrodo. Então, nesse caso, a gente tem uma relação entre a densidade de energia e o tamanho do íon. A gente pode ver que o sulfato de lítio é o que apresenta a maior densidade de energia em comparação de sódio ou de potássio, porque ele é o que tem o menor tamanho do raio iônico do íon disolvatado. Então, ele tem um melhor acesso aos poros do dióxido de manganês. Os eletrólitos aquosos básicos, eles têm a vantagem de poder trabalhar com coletores de corrente mais barato, porque não tem problemas com o processo de corrosão quando trabalham com a concentração ideal. O hidróxido de potássio é o sal mais comum utilizado, porque ele tem uma condutividade iônica elevada, cerca de 0,6 siemens por centímetro, a 25 graus Celsius, uma concentração de 6 molar, quando utiliza-se os eletrodos de carbono. Então, existe uma relação direta desse tipo de material com a concentração e a capacitância específica. Quando trabalhado com eletrodos à base de carbono, a concentração ideal é de 6 molar. Quando dopamos esses eletrodos com óxidos metálicos, a concentração ideal diminui. 1 molar é o ideal. Então, assim, geralmente, óxidos metálicos com os diferentes estágios oxidativos, eles se ajudam, induzem a permeabilidade dos íons no eletrólito. Então, de espinélios e perovskitas, de óxido de manganês, cobaltitas de níquel, óxido de níquel, são excelentes metais para serem utilizados como eletrodos para pseudocapacitores. Alguns outros eletrólitos que também vêm ganhando destaque seriam o hidróxido de lítio e o hidróxido de sódio, justamente porque eles incrementam num fenômeno. Uma desvantagem quando você aumenta a concentração do eletrólito trabalhando com eletrodos de óxidos metálicos é que isso pode induzir a processos óxido-redox indesejáveis, que no caso seria a corrosão do eletrodo. Ainda assim, um estudo demonstrou que 2 molar do hidróxido de sódio, do hidróxido de potássio, utilizando coletores de corrente de cobalto, alcançou uma capacitância específica de 1.400 farads-grama. Bom, como foi visto, apesar das vantagens dos eletrólitos aquosos, ainda tem muitos desafios a serem suplantados, e o principal deles está relacionado à janela de potencial desses eletrólitos, que é baixa. Nesse gráfico, nós temos exemplo de estabilidade eletroquímica do ácido clorídrico, do hidróxido de potássio e cloreto de potássio. E a gente vê que fora dos limites da janela de potencial pode haver evolução de hidrogênio ou de oxigênio. Bom, chegamos aos eletrólitos não aquosos ou eletrólitos orgânicos. Esses eletrólitos possuem a grande vantagem de ter uma estabilidade térmica e eletroquímica elevada. Isso faz com que eles possam trabalhar em tensões elevadas, de 2 até 4 volts, por exemplo. Isso permite também uma maior compatibilidade dos materiais escolhidos para eletrodos ou coletores de corrente. A gente pode trabalhar com coletores de corrente mais barato, como o alumínio, por exemplo. A grande desvantagem deles é que a condutividade iônica é mais baixa comparada aos eletrólitos aquosos. Eles também são inflamáveis, são tóxicos e precisam passar por processos de purificação, ou seja, essa remoção de água. Eles precisam ser manipulados em ambientes controlados, com níveis muito baixos de água, ou seja, de umidade, e de oxigênio.
Começando com os eletrólitos orgânicos para as baterias de íon lítio. Raramente é utilizado um único solvente. Normalmente utiliza-se misturas de solventes. Por quê? Por exemplo, solventes que têm uma baixa pressão de vapor são mais viscosos, como o propileno carbolato ou etileno carbonato. E para melhorar a condutividade iônica dele, nós misturamos solventes ou colocamos sais específicos ou aditivos para justamente não ocorrer essa diminuição da condutividade iônica. Além disso, essas misturas elas melhoram os parâmetros desses eletrólitos. Ou seja, quando eu junto um eletrólito, um solvente apolar, como o etileno carbonato, com um apolar do dimetilcarbonato, eu aumento o range de estabilidade desse eletrólito. Eu diminuo o ponto de congelamento dele e aumento o ponto de ebulição do eletrólito. Como a gente pode ver nessa tabela, os eletrólitos solventes mais comuns são aqueles carbonatos, no caso de metilcarbonato, etilmetilcarbonato, propileno carbonato e o tetrahidrofuran também, para o caso das baterias de íon lítio. Dentre os sais mais utilizados, temos aqueles que possuem íons de lítio, porque eles incrementam o fenômeno de intercalação nas baterias. O perclorato de lítio, em específico, ele tem uma boa condutividade iônica, cerca de 9 milisiemens no solvente de SDMC a temperatura ambiente. O problema que você vê é que é uma escala muito menor de condutividade do que os eletrólitos aquosos. Bom, apesar disso, em solventes orgânicos, o perclorato de lítio, ele forma uma camada de interface, o SEI, do eletrólito mais espessa do que o fluoroborato de lítio e o hexafluorossalfato de lítio. Além disso, apesar disso, são menos resistivos, porque esses dois sais que eu citei, eles são mais suscetíveis à hidrólise, devido à contaminação de água. A grande desvantagem é o alto estado oxidativo do ânion cloreto, do ânion perclorato. Isso pode causar problemas de estabilidade na performance do dispositivo. Além disso, essas soluções de perclorato de lítio, elas são muito instáveis termicamente e podem ser suscetíveis às explosões, especialmente quando utilizada na presença de éteres. Bom, o hexafluorossalfato de lítio é o sal mais eficiente nessas baterias de íon lítio. Ele também é o comercialmente mais utilizado. Ele preenche a maioria dos requisitos para um sal em eletrólitos orgânicos. Ele é estável eletroquimicamente e a condutividade iônica dele é elevada, cerca de 10,7 milisiemens por centímetro em eletrólitos de SDMC. A grande desvantagem dele é a sua estabilidade térmica, em contraste com alguns outros sais de lítio. Entre as grandes desvantagens desse eletrólito é a sua instabilidade térmica, em contraste com outros sais de lítio. Ele também, quando em contato com água, os produtos da degradação desse eletrólito é ácido fluorídrico e dióxido de carbono, que são tóxicos. Isso também, quando começa a degradar o eletrólito e formar esses gases, pode começar o processo de polimerização do eletrólito. E isso acaba com a performance do dispositivo em geral, quando não utilizado aditivos para inibir esse processo. Eles têm uma grande sensibilidade à umidade também. Bom, agora com os eletrólitos orgânicos para os capacitores. Esses eletrólitos eles são extensivamente utilizados tanto nas baterias quanto capacitores por causa da janela de potencial, como eu já disse antes, né? E isso pode suplantar a baixa densidade de energia quando utilizado em grandes módulos para a indústria. Bom, existe
Existe uma gama de eletrólitos orgânicos utilizados para os capacitores, mas os mais comercialmente usuais são a acetonitrila e o propileno carbonato. A acetonitrila ela é compatível com a maioria dos sais. Elas dissociam bem esses sais, mas ela é muito tóxica e proibida em alguns países. Então, eles utilizam os propilenos carbonato, que é menos tóxico, no entanto, é mais resistivo. Ela é por causa que ela tem uma alta viscosidade e é mais suscetível à hidrólise, além de ser menos estável termicamente do que a acetonitrila. E dentre os sais mais comuns utilizados, nós temos o sais quaternário de amônio, que seria o tetretilamônio, tetrabutilamônio, tetrametilamônio, eles são os mais utilizados. E por que utilizar esses sais quando eles têm um tamanho, um raio iônico relativamente grande comparado aos outros? É porque esses sais eles são muito bem dissociados em solventes orgânicos, eles têm uma condutividade iônica boa nesses solventes, além de ser eletroquimicamente e termicamente estáveis em solventes orgânicos. Além deles, a gente também tem os sais de lítio, que são muito utilizados e normalmente vêm associados a ânions de perclorato, fluoroborato ou hexafluorosfosfato, como a gente mesmo viu nas baterias. Bom, assim como os demais eletrólitos, podemos classificar os eletrólitos orgânicos de acordo com o tipo de capacitor que vai ser aplicado. Caso é DLC, pseudocapacitor ou híbrido. Existem alguns parâmetros a serem considerados, como o tipo de sal e o solvente que vai ser utilizado, o tamanho do íon, o tamanho do poro do eletrodo e a concentração. O estado da arte sobre eletrólitos orgânicos compreende majoritariamente sobre LDLC com eletrodos de carbono poroso, e outras configurações vêm sendo estudadas recentemente. Diante disso, um dos fatores mais importantes é o tamanho do poro do eletrodo. Para essa configuração da EDLC, como o eletrodo de carbono poroso ele é o mais comum, é preciso considerar a relação entre o tamanho do íon efetivo e o tamanho do invólucro de solvatação dele, em relação ao íon pelado, ou seja, sem essa camada de solvatação. Nessa configuração, microporos têm que ser evitados, porque eles dificultam a penetração dos íons na superfície do eletrodo. Ainda assim, é difícil determinar qual é o tamanho de poro ideal para esse tipo de material, que é compatível com o íon. Por exemplo, para o tetretilamônio de tetrafluoroborato, que é o TABF4, foi constatado uma necessidade de uma dessolvatação parcial desses íons para que eles conseguissem acessar os poros de maneira efetiva, né? Então, a gente também vê que o efeito do tamanho do poro, ele é mais considerável, mais proeminente no eletrodo negativo, onde os cátions estão presos, do que no eletrodo positivo. O que significa que esse é um fator limitante para a capacitância específica do material. Bom, para o tipo de configuração de pseudocapacitores, é primordial o fenômeno de intercalação. Assim, os íons nus com menor raio iônico são os mais desejáveis para esse processo de intercalação, principalmente aqueles que têm os íons de lítio, como o perclorato de lítio e hexafluorosfosfato de lítio. Já os solventes, eles podem ser tanto puros, como acetonitrila, ou misturados, como PCS, DMC, DSC, o que for. Já os materiais que vêm sendo bastante promissores para uso em pseudocapacitores são os óxidos metálicos de dióxido de manganês e o pentóxico de vanádio. Além disso, pode-se utilizar eletrodos que atuem como fontes adicionais de lítio, como, por exemplo, o niobato de lítio ou a manganita de lítio. Isso pode evitar problemas de depressões
dos íons, ou seja, dos cátions e dos ânions que ocorrem em sistemas assimétricos com base em eletrodos de carbono. De modo análogo que acontece no sistema aquoso, a construção assimétrica favorece a melhoria da performance do dispositivo, a otimização do sistema, no caso, né? Então, se tratando do eletrodo, o aperfeiçoamento do ânodo é essencial, já que esse vai representar um fator limitante. E um dos materiais mais utilizados é o dióxido de titânio, ou as misturas com íons de lítio e titânio. Ele já chegou a janelas de potencial de 3 a 5 volts, com densidades de energia de 10 a 45 watts-hora por quilo. Então, assim, espinélios e perovskitas, eles são fontes adequadas para óxidos para esse tipo de material. Eles melhoram a capacitância específica. Além disso, dificilmente é utilizado também um único solvente. Assim como as baterias, é mais utilizado uma mistura de solventes. Os líquidos iônicos, eles são basicamente sais fundidos à temperatura ambiente. Eles são formados por cátions e ânions, e a natureza desses íons é que vai determinar as propriedades físicas, químicas e eletroquímicas deles. Basicamente, os cátions é que vão delimitar a faixa de potencial a faixa de potencial positivo, enquanto os ânions vão delimitar a faixa de potencial negativo, além do ponto de fusão e o range de temperatura que vai se trabalhar esses eletrólitos. A grande vantagem é que esses eletrólitos têm uma baixa pressão de vapor, uma alta estabilidade térmica, a janela de potencial deles é equivalente à dos eletrólitos orgânicos, então eles têm uma boa condutividade a uma temperatura acima de 60 graus. E qual é a grande desvantagem? Eles são muito viscosos e têm uma baixa condutividade iônica à temperatura ambiente. Além disso, eles têm um custo elevado. Bom, por fim, temos os eletrólitos sólidos. Esses eletrólitos, eles têm uma grande vantagem de ter uma condução iônica elevada, comparável à condução iônica dos eletrólitos aquosos. Basicamente, essa condução se dá via defeitos na estrutura cristalina, através da concentração de vacâncias, que no caso seria a falta de um átomo na estrutura, ou de íons intersticiais, que seria a presença de um íon a mais na estrutura cristalina. Basicamente, eles possuem uma condutividade iônica rápida. Os cátions e ânions podem se mover livremente dentro da estrutura cristalina, tem uma baixa energia de ativação para a movimentação dos íons. Além disso, os eletrólitos sólidos eles podem atuar como separadores, então eles dispensam esse material extra. Eles não têm problemas com vazamentos ou com gases, porque não tem presença de fase líquida. Além disso, facilita em montagens das células e miniaturização. Como desvantagem, vai depender do tipo de material que você está utilizando, mas em geral, eles têm uma baixa resistência mecânica, e isso influencia diretamente em processos que podem curto-circuitar em caso de falhas. Bom, enfim, para finalizar, qual seria o eletrólito ideal para se utilizar? Isso vai depender de vários fatores relacionados ao projeto, como qual é o tipo de materiais disponíveis para os eletrodos, qual é o objetivo do estudo, se é para bateria, se é para capacitor. Vocês viram que muitos eletrólitos que são utilizados para as baterias são utilizados também nos capacitores, né? Então, basicamente, isso depende e a escolha vai de quem vai manipular esses materiais. Então, obrigada pela atenção e até mais.